nós estamos aqui, vamos fazer hoje a entrevista com a Andrea e com o Lucas. Nós vamos bater um breve papo aqui, falando a respeito de investimento, tirando algumas dúvidas e ajudando você, investidor, também com respeito às dúvidas que você possa ter, para que você, né, muitas das vezes você se sente inseguro em investir nesse mercado. Então, esse papo aqui que nós vamos ter com o André e com o Lucas é para tirar, esclarecer suas dúvidas e tirar os seus medos, para que você se torne também um mais novo investidor no mercado imobiliário nos Estados Unidos, principalmente na Flórida, né? Então, vamos começar com as nossas perguntas. Eu quero fazer a primeira pergunta. Andréia, você tem mais de 20 anos de experiência no mercado. Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente, André. Eu comecei antes de 2005, quando me tornei corretora, eu fazia parte de financiamento, que nem o Lucas. Mas era aquela época que os bancos estavam fazendo merges um com o outro, um comprando o outro, e era uma zona total. Eu falei, não dá para trabalhar desse jeito. Aí mudei do lado da cerca e virei corretora. Peguei o mercado caindo, despencando. Quer dizer, foi um desastre total. Falei, pô. Mas, assim, eu aprendi bastante, por causa que o mercado estava caindo, e eu acho que foi um dos grandes momentos da minha carreira foi ver o rebound, né, o renascimento do mercado, porque muitos investidores foram embora, largaram com a casa fechada, jogaram a chave no lixo, desapareceram, e as propriedades ficaram para trás. Então, quem realmente passou a acreditar na oportunidade e viu ali um futuro, passou a comprar essas propriedades de foreclosure e short sale e acabaram tendo um lucro bastante legal, bem apreciado na propriedade, porque o mercado estava em baixa e depois aumentou. E um segundo momento que deu esse booming foi o pós-Covid, né? Então, por exemplo, na, em 2020, quando estava todo mundo preso em casa, eu saía de luva, Clorox, para não deixar os clientes tocar em nada. E foi o ano que eu vendi muitas casas para gente que estavam em apartamentos e queria sair para casa porque tinha cachorro, tinha criança, etc. e tal. E eles têm assim mais do que o dobro de lucro nessa compra hoje. Compraram a casa por 640 mil e hoje está valendo 1,3 milhão. Então, quer dizer, são dois momentos assim que marcaram bastante a minha carreira nesses 20 anos. O Lucas, como foi, Lucas, para você começar, né, a trabalhar, né, no mercado financeiro na área de investimentos? Eu acho que foi uma transição bem natural. Eu já levo quase 10 anos, vai ser 10 anos em julho, fazendo financiamento, de imóvel. E eu acho que foi uma transição bem natural, com esses empréstimos que são para investimento mesmo. Tem produtos que são mais, criativos, que você pode usar ou mostrar menos documentação. E também até para estrangeiro, também meus pais sendo brasileiros, eu nasci aqui. Eu acho que eu entendo muito, tendo, vivido isso com meus pais, que se mudaram para cá, compraram vários imóveis quando eu era menino. E só vendo, tipo, tudo que eles passaram e não entender as coisas e acabaram entendendo e aprendendo, ou por, erros que eles fizeram, ou por, algo bom um bom negócio que eles fizeram. Então, eu acho que isso para mim foi bem natural e hoje em dia eu gosto muito de trabalhar com investidor porque geralmente é uma compra meio lógica. Então, se é bom negócio, é um bom negócio, se não, não compra. É só o cliente entender o bom e o mal, os riscos que são possíveis e qual é o lucro que é possível, vamos dizer. Mas a parte do financiamento realmente é algo que eu gosto de explicar. Então, eu sinto o prazer em pelo menos o cliente entender o que é possível e para ver se é algo que, funciona para as metas deles. E trabalhar nesse sentido no relacionamento, e se essa não for bem, tá joia, a gente vai para a próxima ou o que for. Mas enfim, eu gosto muito de trabalhar com investidor porque acaba sendo geralmente um relacionamento que dura, porque eles compram e vendem, compram outro e ganham dinheiro e querem reinvestir, vamos dizer. Então, é um relacionamento que eu gosto muito.
Você vê, né, nós temos aí duas histórias, da Andrea, que tem mais de 20 anos no mercado, né, começou no mercado em queda, né, mas acreditou, foi em frente, investiu e hoje está aí tendo lucros, né? O Lucas, em contrapartida, optou para a área de empréstimos, ajudar as pessoas, né, a realizarem os seus sonhos e alcançarem objetivos, se tornarem também novos investidores. Andréia, deixa eu fazer uma pergunta para você, com respeito à Flórida. O que atrai as pessoas para esse mercado? O que faz com que a Flórida hoje ela se torne, né, um dos principais mercados para a área de investimento imobiliário, se tratando principalmente da parte dos estrangeiros? O que a Flórida tem assim de tão especial? Bom, ademais do aspecto do clima, né? Que Estados Unidos hoje está enterrado na neve e a gente ainda tem um clima super agradável hoje, né? Tem também o aspecto dos impostos, né? Aqui na Flórida você só declara o imposto de renda federal, não tem o imposto de renda estadual, né? Esse é um benefício grande que dá mais lucratividade no investimento dos estrangeiros. Mas eu acho que também tem que ser considerado o fato que nós temos um estado multicultural, uma diversidade de culturas bastante grande, que, que deixa ainda melhor e mais flexível você lidar, e ter mais assim a apreciação para quem está de fora. Então, aqui você vai encontrar tanto o povo da América Latina, como também da Europa, e essa mescla toda gera ainda mais atrativo, atrativo. E quais seriam as principais cidades assim, aonde você consegue ter uma lucratividade maior nessa área de investimento? Em termos de moradia, Miami é o que manda, é o high-end, é o top, etc. e tal. Em termos de investimento, tem muitas outras áreas que podem ser exploradas. Por exemplo, Pompano tem uma área que está bastante assim chamando a atenção, tem novos investimentos vindo, né? A Tampa é o lado do lado oeste da Flórida, também ali tem uma boa área de exploração de flips, casas velhas para serem reformadas, alugar ou flipar. Ah, e Orlando, sem dúvida alguma. Orlando, né, que o mundo inteiro vem para Orlando no mês de julho, não precisa nem olhar no mapa para ver onde fica Orlando. Orlando é uma outra área também, não só Orlando Central, mas toda em redor, que ele está expandindo cada vez mais, as highways. Então, quer dizer, tem várias áreas que podem ser exploradas, encaixando todos os bolsos. Tá, então, no caso, assim, Orlando seria uma das cidades mais atraentes justamente por causa dos parques temáticos, né? Exato. E também os grandes investidores agora estão se focando muito em Jacksonville. Jacksonville é uma área que tem muita coisa para se desenvolver, muita coisa para comprar. Então, realmente, quem tiver focado em fazer um bom negócio, eu não dispensaria essas três áreas. Então, você que é investidor e está pensando em querer investir nos Estados Unidos, né? Então, fica aí a dica dessas cidades que você pode ter um bom lucro. Lucas, na parte de financiamentos, há algo específico assim sobre o mercado da Flórida que torna ele mais o que o processo se torna mais atraente, no caso, para os investidores, nessa área assim de financiamentos? É, eu diria que na parte de financiamento não muda muito de um estado para o outro, vamos dizer, no processo em si. O que eu diria que é muito importante também para o grupo da LuxLink, trabalhando com a Andrea, algo que é um meio desafiador dessa área da Flórida, é mais a ver com condomínio e apartamento. É muito bom ter uma corretora que conhece, porque o que tem acontecido tá virando meio complicado com alguns apartamentos, especialmente que são mais velhos, que foram construídos nos anos 1970, 60, por aí, porque houve algo que aconteceu alguns anos atrás,
que agora está surgindo esse assunto de muitas reformas que estão tendo que ser feitas em muitos apartamentos. Agora, no fim do dia vai ser algo bom, mas alguém não tendo informação tipo atual e também eu fico especificando e mencionando a corretora porque é tão importante saber o que procurar. Isso eu diria que seria desafiador, que é só alguém não sabendo de nada e não tendo as próprias dicas e indicações, pode ficar um pouco complicado quando vem apartamento. Fora disso, o resto eu acho muito normal na parte financeira, geralmente para estrangeiro, só para, tipo, explicar isso bem rapidinho, é muito fácil o financiamento. A gente tem que documentar, ter comprovante dos fundos que vão ser usados para a entrada, ou o que a gente chama aqui closing costs. André, como que eu falo closing costs em Custo português? Eu de sempre fechamento. custo de fechamento. Um, mas geralmente a gente não tem que ter nenhum comprovante de renda, nem de rating de crédito, porque atualmente não vai ter aqui nos Estados Unidos ainda. Então, o processo de financiamento é bem simples. Se o cliente consegue seguro na casa, e geralmente sempre consegue, e tem os fundos, necessários para fechar. Geralmente é algo que a gente consegue em menos de um mês, conseguir o financiamento todo, mas esse tema de seguro, isso é mais tendo a ver com o que a Andrea faz. Eu ajudo um pouco nesse sentido para pesquisar o apartamento e confirmar que não deve ter nenhum problema com o financiamento, ou que talvez não vai surgir algum problema no futuro com o apartamento se a reforma não foi feita ainda e agora vai ter alguma conta alta, vamos dizer, para fazer um monte de reforma no prédio. Mas isso é algo que está acontecendo muito aqui no sul da Flórida. Mas se alguém sabe o que estão, os desafios para, como se diz? Desculpa, o português é meu segundo idioma, então estou pensando aqui. Um, como ver esses obstáculos tipo, ver e poder resolver. Vamos dizer, tendo a própria indicação, vamos dizer, da Andrea, aí isso já resolve o problema todo. Mas isso seria a única coisa que eu diria em respeito a desse desafio mesmo, mas o resto, muito provável, conseguir o financiamento não é nada muito complicado e com mais detalhe eu posso explicar um a um com qualquer cliente se vocês precisam, mas, bom, enfim, é isso. Uhum. Andréia, para quem ainda não sabe o que é o Fix and Flip, por que essa estratégia ela é tão eficaz, no caso, na Flórida? Porque você gira o capital em pouco tempo. Então, você compra uma casa velhinha, feinha, reforma ela inteira, dá uma repaginada, coloca ela no código de construção atual e vende. Então, você não fica cozinhando aquilo, você compra, reforma e vende. Então, sem dúvida, você consegue ter uma lucratividade considerável, em alguns casos, não sempre, mas em pouco prazo. Então, você pega esse lucro, você multiplica em outra propriedade e aí você vai aumentando o bolo. É uma estratégia bastante antiga, não é uma coisa nova, Uhum. mas que tem que ter paciência, porque nem toda propriedade na Flórida dá um lucro alto. Então, você tem que fazer alguns exercícios antes para você aumentar aquele bolo. Não é que uma propriedade você vai ganhar 50, 70 mil numa tacada só. Porque os custos na Flórida são relativamente altos no momento, né? Imposto, os furacões aumentou os seguros. Então, a lucratividade pode ser um pouco reduzida, mas ainda há. Então, você fazendo esse exercício repetitivamente, você aumenta aquele bolo e é um curto prazo. Diferente de você comprar, ficar ali administrando os custos de seguro, de inquilino, etc., para depois realizar o lucro. Lucas, no caso, a Red Money Loans são sempre a melhor opção para o Fix and Flips? É assim, porque geralmente, como a André estava mencionando, é uma casa que precisa de reforma. E às vezes a reforma pode ser bastante, depende no caso. Pode ser algo só cosmético, pode ser algo, muito mais.
E geralmente os tipos de lenders que vão fazer esse tipo de financiamento é hard money, porque não tem restrição de, vamos dizer, no caso que eu estava explicando, você compra, você reforma e você vende entre 6 meses. Por exemplo, é muito provável poder fazer isso. Aí tem outros tipos de financiamento que tem restrição de quanto tempo, pelo menos, você tem que ter o empréstimo, ou se você tem alguma multa se você pagar o empréstimo muito rápido, ou quitar ele muito rápido. Então, esse tipo de empréstimo é feito para isso, é feito para você poder quitar ele rapidinho depois que você vende. Então, geralmente fix and flip, qualquer investidor, todo mundo usa hard money use. É tipo um padrão bem normal. Geralmente é um termo de 12 meses, pode ser mais, mas geralmente 12 meses, porque é um tempo suficiente para o cliente comprar, fazer a reforma. Geralmente não dura mais do que 6 meses, a não ser se for muita coisa, mas mesmo assim, geralmente 6 meses é muito mais do que suficiente e para ter tempo para vender. Um, mas, bom, é isso. Então, hard money é o normal. E Corrija-me, com- Lucas, Lu, se eu estiver errado, mas o hard money também não tem critérios, por exemplo, se o telhado está muito velho. Eles dão dinheiro da mesma forma. Oposto que se você vai pegar um banco tradicional, ele vai querer saber a idade do telhado, a idade disso, o aspecto estrutural da casa, que vai impedir o banco normal de emprestar o dinheiro. Não, exatamente. Obrigado por esclarecer isso. Não, exatamente. É feito para esse tipo de cenário, onde tem que ter reforma. Então, é só eles sabendo. Eles vão ver fotos do imóvel, né? Eles vão mandar alguém para tomar foto e ver, entender tudo. Eles vão saber do investidor o que é que você pretende fazer exatamente. Que vai reformar a cozinha, vai tocar o telhado, vamos dizer, ou o que for que tem que fazer. Aí eles vão sabendo, ok, bom, quando você fizer essas reformas, o valor vai ser X, né? Quando terminar tudo, aí eles já sabem, ok, então vale a pena. Então a gente vai emprestar 90%, vamos dizer, ou em alguns casos 100% do preço de tudo, da compra e da construção, porque a gente sabe que vai ter um lucro de US$ 100.000, vamos dizer, muito mais o suficiente para o cliente poder quitar o empréstimo quando eles venderem. Aí o investidor, o cliente fica com lucro. Ah, e mais uma coisa, você tinha falado, eu acabei de lembrar disso, do estado da Flórida e benefícios ou desafios. Na Flórida, o que é legal também é que não tem um imposto do estado. Califórnia, maioria dos estados do país tem um imposto à parte da federal. Uhum. Então, se você tiver um lucro, você acaba pagando geralmente uns 10% a mais do seu lucro para o estado. Mas a Flórida não tem também. Então, tem é um gasto a menos, vamos dizer. No caso, assim, há alguma. Por acaso, eu fiz um hard money, né? A obra ficou em, vamos colocar aí, US$ 70.000, mas eu consegui reduzir o custo dessa obra para 60. Como que ficaria esses Hum. US$ 10.000 de diferença? Seria um reembolso para você. Então, o que acontece no começo, vocês tomam fotos e fazem tudo, você vai dar um estimado do trabalho que vai ser feito. Então, vamos dizer, no seu exemplo, US$ 70.000 para fazer cozinha e piso e pintura e sei lá o que mais. Ok. Aí, mas se no fim do dia acaba sendo, 60.000, de qualquer forma, o banco vai te dar esses 70.000. Então, se você não precisa, por exemplo, você pode só devolver para o banco e vai baixar o principal. Mas geralmente para fix and flip é que você vai vender o imóvel, geralmente. Tem cliente que acaba refinanciando para poder alugar e ter um investimento em longo prazo. Mas de qualquer forma, esses 10.000 de sobro, vamos dizer, desse exemplo que você deu, vai ser algo que pode ser, ou se você vai ficar com dinheiro, se acaba que o trabalho foi mais barato, ou você pode retornar para o banco e vai baixar o principal. Mas esses números, esses estimados de quanto que vai custar tudo é feito no começo, aí o banco já te dá o dinheiro. Então, se acaba surgindo depois que você conseguir algum desconto, alguma coisa,
Aí é para você, para o cliente saber o que eles vão fazer com esse dinheiro, mas a responsabilidade já foi preenchida da parte do cliente com o banco que foi presenciar o imóvel, dar o estimado da reforma. E o banco está fazendo a decisão dependendo, tipo, no preço, mais a reforma comparado com o preço futuro do imóvel depois que a reforma for feita. Então, se você acaba conseguindo fazer a reforma por menos dinheiro, é bom para todo mundo. Mas o banco já, tipo, já se livrou dessa responsabilidade. Eles só vão querer que os pagos são feitos, o pagamento é feito mensalmente e quando terminar a obra, se você acabar vendendo, que tal o empréstimo? Mas eles não se metam muito nisso depois que já fechou, não é muita responsabilidade deles. André, na sua experiência, quanto que o network, você tendo um network numa boa comunidade, quanto que, assim, gera de impacto para o sucesso de um investidor? Muita, muita. Porque se você tem uma equipe, por exemplo, eu comecei a trabalhar com vocês, né, nesse investimento. Aí eu pego, trago o Lucas, né? Então dá mais credibilidade, o time fica mais conciso, porque o Lucas já sabe trabalhar comigo, a gente já trabalha junto já há alguns anos. Para quem está comprando, sente que o time está mais inteirado. E isso ajuda a minimizar os erros. Quando você tem um time integrado, um networking completo, que você tem o inspetor, você tem quem vai fazer as reformas, você tem o financeiro, você tem o corretor, você tem a seguradora, você tem essa umbrella toda unida, a comunicação flui mais rápido, os erros diminuem e o resultado sempre vai ser melhor. Então, eu acho que fica um pouco fora de sincronia, por exemplo, quando existe a possibilidade de você trabalhar comigo. E aí você pega um outro corretor para trabalhar também junto, aí fica, o corretor tem uma opinião, um método de trabalho, eu tenho uma opinião, um método de trabalho, você vai ficar desorientado. Então, Uhum. não é o melhor benefício para quem está comprando ficar especulando. Por exemplo, quando os meus clientes estão comprando comigo, eu dou 3 seguradoras, eu dou 3 empresas para fazer a inspeção. E dessas 3, eles escolhem qual é a mais conveniente para eles. Se eventualmente eles tiverem alguém que queira trabalhar, tudo bem, não há problema nenhum, mas existe essa sincronia entre todos os parceiros desse investimento, desse time, que vai zelar pelo melhor resultado do cliente. E até porque um dos benefícios que mais trazem retorno, né, é a indicação. Né? A indicação é a melhor propaganda que tem. Né? Você vê que tem empresas que investem milhões em propagandas, em publicidade, e não tem o retorno que muitas das vezes é aquela pessoa que investe na indicação, ela tem, né? Ela tem um retorno muito maior através da indicação. Lucas, você já viu como a colaboração entre investidor e especialista pode acelerar o sucesso? Algum exemplo que você pode compartilhar com a gente? Eu não sei se eu posso responder muito melhor comparado com a resposta do que a André acabou de dar, que é verdade, tem muita informação disponível na internet, tem muitas opiniões, muita coisa, especialmente alguém comprando de um outro país, é muito fácil ser alguém tomar vantagem de você e cobrar demais. Eu vejo isso às vezes com financiamento, tem gente que cobra muita coisa, mas uma coisa é taxa de juros, mas também tem o custo de fechamento, e eu vejo às vezes esse tipo de hard money, esses bancos trabalhando com alguém que não sabe, eles tomam vantagem, eles cobram muito, muito mais do que é o normal do mercado. Uhum. Um, então, eu diria, não para, tipo, repetir tudo que a André falou, mas realmente é só tendo uma equipe que tem confiança, você já tem essa sincronia, tudo isso ajuda com a rapidez de poder. Ó, você viu esse imóvel aqui? André fala, não, não é bom negócio, o preço não faz sentido, vai custar US$ 70 mil para fazer reforma, não, quase não tem margem de lucro se você acaba pagando um pouco mais
o material, você não vai ganhar nada, não vai valer a pena. E isso já é algo muito mais rápido que o cliente ou a pessoa fazendo pesquisa, indo no Home Depot, ou tentando de alguma forma formular um estimado de todo o trabalho que vai ser feito. Isso nem toma em conta a logística de tipo, gerenciar tudo isso, que é muita coisa. Mas só em fazer um bom negócio, entender o preço, o valor que você está comprando e que tem uma margem suficiente para você poder vender e ter um lucro depois do custo das materiais e da reforma. Então, eu acho que com certeza isso pode influenciar e beneficiar a rapidez do investimento do investidor, mas o mais importante, na minha opinião, também não é só a rapidez em tudo isso, mas prevenir, perca de dinheiro, prevenir, infelizmente, o que pode Imprevistos sempre acontecer. acontecem, né? É, Imprevistos sempre acontece. Não existe uma regra, exatamente. uma receita de bolo. Sempre vai ter um imprevisto. Uhum. Quando você está fazendo reforma, trabalhando com contractor, muita coisa, dependendo da especialidade que você precisa, e você conhece tudo isso, e você conhece as pessoas, e isso é difícil, é realmente difícil quando a pessoa não conhece, quem que eles vão usar para essas várias coisas, o que for a reforma que vai ser feita, mas quando é feito bem, de uma maneira legal, eu tenho visto clientes fazer um lucro muito bom em um prazo muito curto, é incrível. Mas sempre começa com a compra, comprando o imóvel num preço, bom, que faz sentido, e fazendo a reforma, que às vezes tem reforma que não vale a pena fazer. E a Andrea falaria, ó, e isso vale a pena porque vai subir o valor e vai fazer sentido, mas isso aqui, isso é extra, isso é cosmético e talvez não vale a pena você fazer aqui. O comprador não vai valorizar isso aí. Uhum. E tem esse tipo de decisões que vão ajudar a aumentar o lucro que o investidor pode ganhar. Por isso que a gente sempre fala, né, que conhecimento técnico ele é essencial, né, principalmente a conexão, né, porque uma conexão certa ela abre portas que sozinho você jamais vai conseguir, né? Uhum. E o nosso time da LuxLeak, ele tem isso, né? A Lux ela tem isso, ela tem um time, né, que pensa em prol de todos. Então é um ajudando o outro para que todos venham crescer, né? Para que ninguém venha perder, para que todos venham ganhar. Então a gente pensa junto, a gente trabalha junto. O nosso lema é esse, né? Crescendo junto. Então A sinergia que um conta. time certo, né, Andréia, faz com que você alcance aquilo que até então sozinho você não iria alcançar, ou talvez iria levar muito mais tempo para você alcançar, né? Sem dúvida, porque você vê, eu tenho 20 anos de mercado, né? Quantos handymans, quantos eletricistas, quantos encanadores passaram pela minha mesa com cartãozinho, etc. Eu sempre uso na minha casa primeiro. Se não tiver aprovado na minha casa, o cartão joga no lixo. Eu nem passo para frente. Então, minha casa é a cobaia de tudo. Se você fez um bom trabalho aqui, aí você vai ter mais. Se você não fez, vai ser a última vez. Porque eu tenho um nome a zelar. Eu não posso correr esse risco de passar alguém que não vale a pena. Então, E quando em eu cima, tiro alguém, e em cima disso, Andréia, quais os erros assim que as pessoas mais cometem quando fazem um tipo de um investimento? querer comprar casa grande. Eu acho que assim, a habilidade que você tem de lidar com uma casa pequena é muito mais, principalmente para quem está começando, tá? O pequeno é sempre mais fácil, mais rápido e mais barato de você revitalizar, de você deixar pronto para você vender. Se você pega uma propriedade muito grande, muito complicada, o custo de você revitalizar aquela propriedade, o custo de você manter até a venda é muito grande. Aí o seu lucro vai embora. Que a minha broker não me escute. Eu adoro vender casa de milhões. Mas para investimento, o menor é mais rentável. Se você vai comprar para alugar, aí o inquilino não vai querer um mármore de Carrara na cozinha. Você coloca um granito baratinho que tá beleza. E principalmente para quem está começando também, né, André? Às vezes a Exato. pessoa ela já quer começar com uma casa de milhões e não tem muitas das vezes aquele capital, né? Ou tem uma parte do capital.
Então, às vezes, se ela conseguisse com uma casa menor, poderia fazer mais de uma, mais de Sem duas ou mais dúvida, de três. Quer sem dizer, dúvida. o que ela iria lucrar com aquelas casas de menores valores seria muito maior do que aquela casa aquela casa grande, né? E cada casa, um caso. Não existem dois casos idênticos. Você pode comprar uma casa que a casa vizinha, elas terão histórias e resultados diferentes. Não existe uma receita de bolo. Então, por exemplo, eu tive, acho que foi 2015, um casal veio e comprou uma casa comigo em Wellington. Eles moram no Morumbi, ou moravam no Morumbi. E eles estavam assim, no 13º andar. Aí os amigos, o 12º, 13º, 14º, todos eles vieram para mim comprar. E eu falava, gente, compra casa pequena. Não, cada um vinha e comprava uma casa maior do que a outra, porque eles não queriam ficar para trás. Para gente, compra casa pequena, porque se der uma estourada no dólar, você vai se estrangular. E foi dito e feito. Foi dito e feito. Entendeu? Mas assim, faz parte do aprendizado. Eu entendo que, por exemplo, se o comprador caiu de paixão por aquela casa, então já não é um negócio. Ele está comprando com o coração, já tem emoção. Que nem o Lucas falou, isso é um negócio, é preto no branco, é número e acabou. Se você coloca emoção naquela casa, o propósito já virou outro. Então, quando você vai escolher uma casa, você tem que entender qual é o propósito daquela casa. Você vai comprar e manter, vai alugar, você vai morar nela, ou você vai comprar, arrumar e vender. Quando você tiver essa primeira etapa definida, aí a coisa segue adiante. Não pode, não é muito aconselhável ficar mudando no meio do caminho, mas pode acontecer também. Uhum. E, Lucas, na parte do financiamento, quais são os erros mais custosos que você vê e o que fazer, no caso, para não cometer, para não praticar eles? Hum. No financiamento, eu acho que tudo você pode descobrir no começo. Então, quando a gente tem a nossa consulta com o cliente, é entendendo o que a André acabou de falar, qual é o propósito do financiamento ou da compra? É para alugar, ou é para flip, ou é para moradia, ou sei lá, umas casas de férias ou o que for. Entendendo isso no começo, porque cada tipo de empréstimo tem uma taxa de juros diferente, tem um custo de fechamento diferente. Então, sabendo o produto apropriado é a coisa mais importante. E fora disso, é tendo esse network que você mencionou, porque agora, depois de muitos anos, a gente tem bancos e lenders que são instituições que fazem esse tipo de financiamento, mas também, como a gente conhece, pessoas privadas, que são pessoas, ou às vezes grupos de poucas pessoas, que não é uma instituição em si, mas eles fazem financiamento de imóvel como parte do investimento do portfólio deles, receber esses juros dos clientes. Então, a gente tendo essas opções diferentes, você consegue algo mais competitivo, talvez você poupa 1 ou 2% na taxa de juros por ano, e talvez 1 ou 2% no custo de fechamento. E tudo isso ajuda no fim do dia na margem do investidor. Então, eu diria essas duas coisas, sabendo o propósito e o tipo de financiamento que você pretende fazer e usando o correto. E a segunda coisa seria essa de tendo um network suficiente de bancos e lenders diferentes, alguns são pessoas privadas, um, e tendo esse network para poder usar, porque aí você pode usar uma contra o outro, competir um pouco ou ver o que é que sai melhor para o investidor. Então, acho que o erro seria não tendo esse network que vocês estão fazendo disponíveis para os membros do LuxLink, que eu acho super bacana. E a outra coisa é só sabendo qual é o propósito que eles pretendem, fazer. André e Lucas, foi um prazer estar com vocês nessa entrevista, né? Aprendendo aqui com vocês cada vez mais. Mas antes da gente terminar e para as considerações finais, Andréia, eu queria saber, tanto de você quanto do Lucas, uma dica para quem quer começar nessa área de investimento imobiliário. Qual seria a dica, Andréia, que você daria para a pessoa para ela começar nessa área? E o Lucas, qual seria, Lucas, a dica que você daria para que a pessoa ela possa contar com financiamento para ajudar ela, talvez, a iniciar
né, nessa área de investimento imobiliário? Eu diria assim, comece pequeno. Tenha uma equipe ao seu lado que compartilhe da mesma ética de trabalho, se foque no público correto e seja paciente, porque o sucesso vem. Isso eu acho que é o básico. E E você, Lu? eu tenho duas. Um, André, como que eu posso traduzir a palavra budget? Orçamento. Orçamento, ok. Então seria duas. Uma seria escuta a Andrea, fala com a Andrea, escuta tudo que ela tem para falar, tá? Vocês têm uma ideia, fala com ela que ela realmente ela vai te dar a indicação correta. E você tem uma ideia, talvez você nem sabe a ideia completa, né? Você só tem a semente. Para isso você tem o desejo, né? Mas aí só começa a conversa que ela vai te dar a própria indicação. E a segunda coisa seria tenha um orçamento já na sua mente do dinheiro que você está disposto a investir inicialmente. Porque, aí, como a André tinha mencionado, você começa aí, às vezes, ficando meio emocionante, ou usando a Empolgado, emoção. É. empolgado. Então, mas eu acho melhor você saber assim, ó, eu tenho meu portfólio, né? Tenho meus investimentos, dinheiro no banco e tudo. Eu estou disposto a investir US$ 50.000, vamos supor, né? Aí você já vai entrando nesse negócio já com isso em mente. Aí eu já sei, ok, para a entrada, vamos dizer, de 10%, né? Que são muito fix and flip, é 10% de entrada, às vezes é 15, depende, mas eu diria, ok, aí então a gente já sabe que o preço tem que ser abaixo de X, porque você tem que ter suficiente dinheiro para a entrada, o custo de fechamento, e se for pagar a reforma também com dinheiro. Aí a gente já sabe que o orçamento é esse, enfim, e ponto. Esse é o Uhum. orçamento que você tem. E eu acho que sabendo isso dá muita esclarecimento no qual é o reto que você vai ir. Mas primeiro começando realmente falando com a Andrea quando você tem o desejo e daí desenvolvendo a ideia. Mais uma vez, foi um prazer, André, estar com você. Foi um prazer, Lucas, Obrigada estar pela com você oportunidade. nesse momento, né? E sempre lembrando que conhecimento é poder, né? Uhum. E, e estar em busca de uma comunidade que realmente transforme a jornada, né? Faça com que você avance, que você cresça, não tem preço. E nós, da Lux Inc., né, nos conectamos com os investidores para que eles caminhem nessa direção, para que eles avancem, para que eles cresçam. Né? O nosso time quer fazer com que você cresça, com que você conquiste. Né? Nós vamos deixar o contato tanto do Lucas quanto do André, não sei se a gente pode deixar o contato de vocês, Claro. para quem tem dúvidas, para Claro. quem quer fazer alguma pergunta, né, tirar alguma dúvida que talvez a gente não perguntou aqui no vídeo, não perguntou aqui na entrevista, melhor dizendo, né, para que elas possam entrar em contato com vocês e vocês também possam, assim, estar tirando as dúvidas delas e elas venham se tornar, né, novos investidores, assim como nós também da Lux Inc. Estamos aqui para ajudar você, investidor, a crescer, ajudar você a fazer com que o seu patrimônio ele aumente, né, não diminua. Porque a gente sabe que muitas pessoas elas querem crescer, mas não sabem como, né? E a gente está aqui nessa entrevista para dar a elas dicas, para dar a elas direções para que elas possam assim avançar. Andréia e Lucas, as suas considerações finais? Foi o que eu falei, né? Acredite no processo, acredite no time que você está compondo, que compõe, né, da mesma ética, da mesma prática, e o sucesso vem. A Flórida oferece bastante oportunidade, a Flórida é um mercado com bastante visibilidade no mundo inteiro.